Muito bem. Boa noite. Vamos fazer nosso comentário aqui do Evangelho de Jesus segundo Mateus. E o versículo 20 diz assim: Deus, falando de Deus, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Tá? Então a mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagens 162, e fala sobre esperar, né? Esperemos. Eu sempre perguntei assim às pessoas, elas ficam pensativas, se Deus tem pressa ou se Deus não tem pressa, viu? Metade responde que sim, outros que não. Mas, segundo a mensagem aqui, Deus espera com paciência a gente. Riva, né? Deus não tem pressa, Riva. Pois é. Bom, o pano de fundo da mensagem é como deve ser a nossa atitude com relação ao mal, tá? Como é que a gente deve, nossa atitude em relação ao mal? É sobre isso, tá? Então ele começa sugerindo para a gente evitar sentenças conclusivas, definitivas. Eu imagino que é assim, olha, não tem jeito não, viu, de novo, não tem jeito não. Ou então assim, ó, tá perdido, tá tudo perdido. Esse é um pau que nasceu torto, Ni, né? Tudo no tempo de Deus, né? O tempo de Deus é a eternidade. Então, ele tem tempo, né? Ele fala para evitar essas sentenças definitivas quando a gente enxerga o mal, como se ele fosse vencedor definitivo, só que não. Tá, Ivana? Porque Deus transforma. Aí é que tá. Como ele é onipotente, ele transforma. O que que ele transforma? Da lama do pântano ele faz o adubo. Da pedra ele faz a parede. Da areia faz a construção. E da substância amarga faz o xarope, o remédio, né? Pois é, então, do criminoso, ele pode transformar o criminoso de hoje num prestimoso companheiro de amanhã. Eita, que é difícil a gente aceitar isso, né? A gente que gosta de julgar, mas é isso. O malfeitor, em certa circunstância, apresenta qualidades nobres, de que a vida aproveita, tá? Então, tudo isso para ilustrar a frase que Deus não é autor do esmagamento. O mal é a cana quebrada, que Deus não esmaga. O mal é o pavio que fumega, que Deus não apaga. Tá? Por quê? Porque Deus é de misericórdia. A atitude de Deus é a misericórdia. Tá? Então, a gente que estuda o Espiritismo sabe que o, o centro da consciência espiritual é Jaque mais BIP. Jaque mais BIP. Jaque é lei de justiça, amor e caridade. A lei de Jaque, justiça, amor e caridade. E o BIP é benevolência, indulgência e perdão. Tá? Então, Jaque mais BIP é o miolo. Tá? E quando fala indulgência,
como caridade. Indulgência é justamente tolerância para a imperfeição, para o mal. Tolerância. Indulgência com a imperfeição alheia. O que Deus faz são 3 R's. Quais são os 3 R's, hein? Quem é que está vendo aí o livro? Os 3 R's de Deus são: Deus repara, Deus recompõe e Deus renova. Pronto, tá, Tereza? Repara, recompõe e renova. Tudo com RE, né? Pois bem, então a gente deve imitar Deus, não menosprezando a ninguém, não é? Nenhuma luz vacilante, nenhuma virtude imprecisa. Devemos trabalhar pelo bem de forma incessante, porque se Deus espera com paciência, sem pressa, Riva, tá certo, viu? Nós que somos servos imperfeitos, também não podemos esperar? Então, paciência, viu? Aqui, então, nosso boa noite, a todos que estão chegando. Obrigado pela presença. Nós estamos agora partindo para a segunda mensagem, que é uma mensagem para o explicador do Evangelho, para o palestrante, né? O condutor do trabalho do Evangelho, Farias. Boa noite. E a legenda do tribuno espírita. Sugestões para como deve ser, tá? Um pouco aí da metodologia didática, como deve ser a ideia. A legenda do tribuno. Porque por tuas palavras serás justificado. Né? O versículo 37 desse capítulo 12. Então, ele fala, ele dá o ponto e o contraponto, viu? Ele diz assim, olha, é bom cultuar a beleza verbalista, mas é bom também alicerçar a palavra nas lições de Jesus sempre. É bom ter segurança própria, confiança no taco, né, do palestrante, mas é bom também fazer a prece para atrair a inspiração do alto antes de fazer a palestra. Buscar atualizar, mas tendo cuidado na hora de veicular novidades, para evitar de estar antecipando conclusões ainda não amadurecidas. Nisso aí eu preciso aprender, viu? Eu adoro uma novidade espiritual. Buscar a verdade, mas realçando o lado bom das pessoas e das coisas. Não é? Ter opiniões próprias, mas buscar a opinião para o bem de todos. Valorizar o passado, mas não deixar de estimular as iniciativas para o futuro. Tem gente que fica preso no passado, né? Só as coisas do passado que eram boas. Não desprezar a linguagem compreensível, simplificar o discurso, trabalhar as ideias no cérebro, mas despertar nos outros o desejo de cooperação no bem. Não somente falar, mas também ouvir. E, por fim, não ficar só no estudo, buscando de alguma forma ser útil. Quanta coisa útil aí em Riva, e eu resumi aqui no lado, que teve uma página branca, eu resumi assim o contraponto dele. Alicerçar as lições
alicerçar a palavra nas lições de Jesus, buscar a prece para obter a inspiração superior, cuidado ao veicular novidades, buscar o lado bom das pessoas e das coisas, apoiar as iniciativas edificantes, manter a linguagem simples, estimular a cooperação no bem e aprender a ouvir, não só falar, e buscar ser útil, não ficando só na teoria. Merece um aplauso isso, não é, Alberto? Muito bem. Então, temos uma mensagem aqui do livro Consolador, Isabel Cristina, uma mensagem que fala de quem é minha mãe, quem são meus irmãos, o que Jesus queria com isso. Ora, ele queria ampliar o amor familiar, carnal, consanguinidade, para além dessas fronteiras, para o amor universal, tá? Ele fala assim, ó, que os laços de sangue às vezes são precários e que o nosso amor um dia vai além para ajudar a todos os necessitados da sorte e não só o círculo íntimo. Bom, aí chega agora, adentra agora o momento da parábola do semeador. É uma parábola grande e nós vamos ver a metade hoje para concluir no domingo essa parábola, porque tem várias mensagens, a gente vai ver só uma parte. E essa mensagem está em Mateus 13, 3, começa assim: eis que o semeador saiu a semear. E Emmanuel diz que toda palavra é importante. Cada palavra, cada detalhe do evangelho tem importância, tá? E aqui ele pescou a palavra sair, tá? O semeador saiu a semear. A síntese dessa mensagem, que está no livro Fonte Viva, e a gente já viu que o livro Fonte Viva assim, é um livro bem exigente, não é? Num grau mais. A essência é sair de si mesmo, sair de si mesmo, tá? Para semear, a gente precisa sair de si mesmo. Essa é o sentido dessa palestra, dessa palavra, desse texto do livro que chama Semeadores, tá? Então, ele fala assim, ó, o semeador não mandou ninguém semear para ele, ele mesmo foi. Mas a gente adora. Não, pega um copo de água ali para mim. Vai lá, né? Plante uma árvore ali, né? Então, ele saiu a semear, ele mesmo foi. Então, ele saiu de si mesmo. Ele saiu do ego, tá? É um termo psicológico, o ego é o nosso eu pequeno, né? O interesse pessoal, o egoísmo, o fechamento, assim. Ele saiu do seu ponto de vista para ajudar. Ele saiu do eu, mim, meu, né? A primeira pessoa, eu, mim, meu, né? O fechamento, assim, nós, para olhar o interesse geral, o todo, né? Então, é aquele caminho da entrega que nós vimos atrás. Não seja feita a vossa vontade, né? A vontade de Deus. E aí ele usa a lembrança de Jesus, não é? Porque ele saiu das grandezas, dos esplendores celestiais e desceu aqui na escuridão da terra mesquinha
e foi lidar com pescadores, com fariseus palavrosos, né? Emmanuel não aguentou e deu uma beliscada nos fariseus. Eram muito conversadores eles. Faziam confusão com tudo, né? O povo briguento. E aí, doutores da lei, ricos, pobres, doentes, de todo jeito, Jesus espalhou suas claridades, né? Se apagando para que a nossa luz brilhasse. Então, ele conclui: afastemo-nos, pois, das nossas inibições, aprendendo com Cristo a sair de nós mesmos para semear. As outras mensagens comentam o mesmo versículo do semeador, acrescentando outros ângulos, como a próxima que diz auxiliar. Aqui em nosso livro está marcado 3 de outubro, tá? Já que é uma todo dia. Auxiliar está no livro da Esperança, mensagem 52. Então, o semeador não aguardou um momento oportuno. A gente é assim, olha, depois que eu terminar a faculdade, né? Quando eu me aposentar, quando meus netos crescerem, não é? Quando eu acertar na loteria, quando fizer um tempo bom, não é? E a gente vai adiando. O trabalho espiritual vai sendo adiado. Algumas parábolas falam assim: agora não, deixa eu cuidar do meu campo, né, do meu sítio. Agora não, deixa eu cuidar, né, de enterrar meus pais, deixa eu cuidar dos meus negócios, né, que é o símbolo da preocupação com as coisas terrenas. Pois o semeador não aguardou o tempo bom, né? Ele simplesmente partiu para semear. Porque o problema dele e o nosso é semear. E o resultado é com a gente? Não. O resultado vai depender dos terrenos. De um lado, o semeador, do outro, os terrenos. O problema do semeador é ir passando e jogando a semente, e caminhando e jogando a semente. Agora, o resultado da plantação aí é o tempo, é Deus, são outras circunstâncias, não é mais com ele. Então, o semeador também não ficou muito preocupado com as terras ruins, viu? Terra dura, passarinho comedor de semente. Ele não ficou preocupado com isso, não. Ele foi semeando. Então, conclui, é essencial desfazer o apego às nossas comodidades e aprender a sair. Então, Emmanuel, em outros textos, ele nos chama de almas paralisadas, gente. É uma paulada isso, viu? Nós somos almas paralisadas espiritualmente. Quando a gente tem um aleijão físico, a gente logo vê, todo mundo vê, chama atenção. Mas a paralisia espiritual tá cheio de gente aí caminhando pelo shopping e ninguém vê, não é? Então, é preciso desfazer o apego às comodidades para aprender a sair de nós mesmos e fazer alguma coisa. Então, ele, em outro texto, agora do livro Bênção de Amor, manda uma palavra ao semeador, Riva, né? Ele fala assim, olha, o terreno que recebe a semente são os corações, tá? O terreno é o coração, o caminho apertado, a porta estreita, é tudo questão emocional, coração.
Então, os corações são como as terras. E aí ele fala assim, olha, você que é semeador, nunca amaldiçoará o deserto, né? Você também não deve agredir ninguém nunca na semeadura, não deve ter motivo para reclamações, porque a gente sempre tem motivo para reclamar, e não deve também ter atitude de exigência. Eu já vi palestrantes e dirigentes muito exigentes, eles acabaram sozinhos. Já vi gente, já vi aqui, eu estou, né, me recordando de pessoas que eram exigentes e que acabaram absolutamente isoladas, porque ninguém ficou por perto, ninguém suportou. É assim que acontece, viu? E aí ele conclui, ora, antes de chegar ao resultado, primeiro o suor. Antes de ver a planta nascer, primeiro plantar, cuidar da plantinha, né? Dedicação. Depois a defesa, o defensivo agrícola, água, podas, né? Proteção. Mais tarde, surpreenderás, Iranei, surpreenderá jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão, né? A hora da colheita. Tem um texto ausente ante o campo da vida, tá? Que é do livro Chico Xavier Pede Licença, tá? Esse texto, quando está ausente, a gente deve colocar no Google, colocar o nome da mensagem, coloca assim, Emmanuel, ou o nome do livro, e aí sempre tem na internet, tá? Você vai achar o texto ausente. De vez em quando a gente coloca no grupo do WhatsApp para facilitar a leitura. E dia 5 de outubro, ante o campo da vida, é um resumo das coisas que a gente viu até aqui, né? A palavra do Cristo é clara, o semeador não esperou que fossem pedido do céu, né? Ele foi, saiu da sua comodidade, não estabeleceu condição, olha, só vou semear se a terra for boa. Não, ele semeou em todo tipo de terra, boa, ruim, né? E amparou aves famintas, o solo pedregoso, terrenos de todo tipo. E Emmanuel fala assim: olha, o Evangelho não diz que as sementes caídas entre as pedras foram destruídas, apenas que foram sufocadas pelos espinhos, querendo dizer que no momento oportuno haveria germinação. É aquela coisa que a gente fala assim: olha, será que vale a pena dar um bom exemplo a um filho ou uma filha? Será que vale a pena? Aí alguém fala, vale sim, é uma sementinha. Um dia aquilo vai ter uma função, né? Algo vai ficar. Não é, Alberto? Então, um dia a gente vai descobrir que sim, que valeu a pena, tá? A semente ser lançada. Uma sementinha pode demorar. Um dia desse eu vi uma semente que foi encontrada de 1000 anos. Aí plantaram, ela nasceu. 1000 anos esperou, viu, aquela semente. Então, ele diz assim, ora, os corações humanos são as terras, Iranei, né? Os corações humanos. Muitas terras são boas, recebem com alegria a mensagem e já aproveitam a semente. Outras, porém, são pedregulhos, são espinhentos, tá? Mas todos precisam de auxílio, apoio, atenção e entendimento. Então, o ensinamento de Jesus
não mostra que devemos ter impaciência, pressa, irritação, porque ele jogou sementes para todo tipo de terreno e aguardou, não é, a força do tempo de Deus, né? Deus, vou ver a frase aqui, foi escrita aqui, ó, Deus é no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, exatamente. Tá? Pois é, Consta, você vive mais no passado, né, do que no presente. A gente vive no passado, no presente e olhando para o futuro também, né? Tem que equilibrar isso. E aí, conclui, reflitamos na lição do semeador e vamos distribuindo sementes a benefício de todos. Quais sementes? A semente da esperança, da fé, da compreensão, do conhecimento, que já somos detentores, são pequenos raios de luz, né, de verdade, sem anotar os defeitos alheios, sem reclamar de resultados imediatos, né? Porque nós todos estamos sustentados pelo amor onipresente de Deus. Muito bem. Então, para concluir, eu vou ver uma mensagem aqui do dia 6, que é semeia, semeia. O Cristo está aos nossos ouvidos repetindo já há 2000 anos, semeia, semeia. Cada coração é um trato de terra espiritual. Muitos corações estão soterrados do pedregulho dos preconceitos, ou o espinheiral da ilusão, tá? Estávamos ontem refletindo sobre a lição da aceitação. E qual seria a nossa maior e mais necessária aceitação? E concluímos que a nossa necessidade de aceitação maior é da nossa natureza humana, que é a tabela FIP de Ney. Viu, Riva? Tabela FIP de Ney. Nós somos fracos, frágeis, né? Nós somos imperfeitos, pequenos, somos enfermos, necessitados, somos endividados e iludidos. E agora, hoje, a gente viu que nós somos também almas paralisadas, almas paralisadas, tá? Então, são os corações soterrados pelo pedregulho dos preconceitos, são preconceituosos, iludidos. Entretanto, ele fala assim, reflete na terra boa. É aí que os parasitos geradores da inércia se instalam, né? Olha na entrelinha aqui a questão da paralisia, né? Os parasitas geradores da inércia se instalam no coração. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé e suplicam por esperança e conforto. São solos desprezados, né? Muitas vezes te buscam na fadiga dos pais, que a dor suplica e consome. No desencanto de um amigo triste, que carrega o sonho em cinza. No problema do filho revoltado. Na prova do irmão que sorri chorando, para que não lhe veja a angústia. E aí ele aconselha, você já pode ver e ouvir o convite do Cristo falando semeia, semeia, sabes que a caridade é um sol que varre as sombras, né? Se trazes contigo o dom de espazio o consolo, podes pronunciar a palavra de bênção. Consegue derramar o que sobra da bolsa,
a moeda da prece de alegria, o braço forte que levanta o caído, que levanta o sofrimento do alheio. Se tens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste, no socorro ao doente, né? Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. E aí conclui, né? Eu vou ler a conclusão. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos a dizer-te: trabalha enquanto é tempo, semeia, semeia. Muito bem. Meia hora, nosso evangelho, como costuma ser mais ou menos. Meia hora, 40 minutos no máximo. Eu quero agradecer a vocês todos e, se Deus quiser, até o próximo domingo. Vamos encerrar nossa reunião.